de estarmos reunidos, Pai amado, para buscar ao Senhor, Deus meu. Venha, Senhor Jesus, Pai, estar, Senhor, neste lugar, Senhor, cada um, onde cada um está, Senhor, em cada lar, Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha entrar nos nossos corações, Pai amado, suscitar, Senhor, nesses lugares, Deus. E, Senhor, recebe também, Pai, o nosso louvor que apresentaremos agora ao Senhor, e que o Senhor venha estar aqui, Pai, que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. É o que eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu mandei aí para vocês a letra de um hino, com o tema que tem acontecido a festa da nossa igreja. Eu fiquei com esse hino na cabeça, né? E aí eu falei, vou louvar ele hoje, em homenagem ao aniversário da nossa igreja. Amém? Só se vocês conhecem, acredito que o refrão é bem conhecido. Me acompanhem aí no mudo mesmo, para não ficar aquele monte de corte. Vamos lá. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. A palavra está com o presbítero Wagner. Amém? Tá mudo ainda, varão. Agora, Os irmãos conseguem me escutar? agora sim. Oh, maravilha, que bom. Sim. A gente vai para a nossa segunda aula a respeito de Colossenses. Nós estamos no capítulo 2. Nós temos alguns irmãos aqui conosco nessa manhã que não estiveram no domingo passado, então a gente fica feliz de ter uma sala maior nesse domingo. Só para introdução, irmãos, a gente já vai entrar no capítulo 2. Paulo escreve essa carta aos irmãos da cidade de Colossos, uma cidade em que Paulo nunca esteve. Paulo não conheceu aqueles irmãos pessoalmente. O conhecimento de Paulo com relação aos irmãos daquele lugar era através de um irmão chamado Epáfras. O apóstolo Paulo ele esteve aproximadamente 3 anos dando aula lá na cidade de Éfeso. E nesses 3 anos de aula que Paulo dava em Éfeso, lá na escola de um certo Trajano, esse Epáfras ele se converteu pelo ministério do apóstolo Paulo. Epáfras era natural de Colossos, e é Epáfras que, voltando para sua cidade natal, evangelizando as pessoas daquele lugar,
ele funda aquela igreja. A igreja, irmãos, ela é sitiada, ela é sediada na casa de Filemon. Os irmãos conhecem Filemon pela carta que Paulo manda a Filemon pedindo que ele perdoasse aquele, aquele defeito, aquele furto, provavelmente ocasionado por Onésimo. Onésimo roubou alguma coisa na casa de Filemon, Onésimo fugiu, e aí Onésimo se converte através do ministério de Paulo, e aí Paulo ele escreve uma carta para os irmãos de Colossenses, escreve uma carta para Filemon, e essa carta é entregue para Tíquico, e Tíquico leva a carta e leva Onésimo e o pedido de desculpa de Paulo para Filemon, para que ele aceitasse novamente o seu servo em casa. Agora não era mais um servo, agora era um irmão, era alguém que havia encontrado com Cristo, então era um familiar, era um parente em Cristo Jesus. Então, irmãos, Paulo escreve a carta aos Colossenses, porque Paulo ele ouve de Epáfras que a igreja, que é uma igreja nova, está sofrendo alguns ataques, são ataques de heresias que batem à porta da igreja. Por quê? A igreja era formada por gentios e judeus, e estavam entrando muitas coisas dentro da igreja que acabavam atrapalhando a sã doutrina. Rituais judaicos que estavam sendo trazidos para dentro da igreja, festas místicas, festas pagãs. E aí Epáfras ele vai de Colossos até Roma, ele se encontra com Paulo, Paulo está aprisionado aquela casa que era utilizada como uma prisão para Paulo por 2 anos. E aí Epáfras ele passa o que está acontecendo na igreja lá em Colossenses, e aí o apóstolo Paulo ele escreve essa carta dando assim as instruções para aquela igreja, para que eles pudessem não cair naquelas coisas que estavam sendo ensinadas pelas pessoas. A gente vai ver, irmãos, aqui no capítulo 2, o que era ensinado, e não muito diferente dos nossos dias. Aparecem pessoas nos nossos dias também dizendo ter um conhecimento sobrenatural do mundo espiritual. Pessoas dizendo ter desvendado mistérios nunca desvendados por ninguém, e eles querem passar esse conhecimento para algumas pessoas. Isso, irmãos, de longe já cheira a uma heresia. Lá na época da igreja aos Colossenses, haviam pessoas assim. Eles tinham pessoas com um conhecimento profundo de mistérios ocultos nunca antes revelados, e eles queriam passar para os irmãos, e esses mistérios, irmãos, eram com o intuito de poder afastar os irmãos daquilo que é a verdadeira e a santa palavra de Deus. E a gente tem que tomar cuidado também nos nossos dias. Eu quero ler o verso 1, o verso 2 e 3, para a gente iniciar do capítulo 2. Diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Abrindo parênteses aqui, irmãos, Colossos, Laodiceia e Hierápolis eram 3 cidades que ficavam ali uma perto da outra. A cidade de Laodiceia era mais ou menos a 17 quilômetros a oeste da cidade de Colosso. Então era uma cidadezinha uma perto da outra. E Paulo ele diz no verso 1 que ele combatia por aqueles irmãos. Paulo, irmãos, ele está preocupado porque o grande intuito de Paulo para com os irmãos daquelas 3 cidades são que esses irmãos cresçam em maturidade. E como é difícil, irmãos, a gente lidar com pessoas imaturas na fé. Às vezes a pessoa está há tanto tempo que ela frequenta a igreja, ou até mesmo ela tenha nascido já com seus pais pertencendo à família de Deus, frequentando a igreja, mas ainda são pessoas imaturas, são pessoas que ainda não têm aquele alicerce na fé. E a preocupação de Paulo para com aqueles irmãos, o combate de Paulo, que está no versículo 1, essa palavra combate significa esforçar-se. Então, Paulo está se esforçando, enviando cartas para que aqueles irmãos possam amadurecer na fé. Irmãos, a gente tem que crescer. Imagina a gente velho, já barbado, cabelo branco, a gente brincando de carrinho, ou a gente
fazendo aquela pintura, aquela casinha com aquela árvorezinha e o solzinho amarelo. Irmãos, a gente precisa amadurecer. É a preocupação de Paulo, a gente precisa crescer, irmãos. Não é só angariar anos dentro da igreja, é amadurecer na fé. Aleluia! É crescer na graça. Oh, meu Deus do céu! E a gente precisa deixar de ser aquele menino chorão que fica se jogando no chão e esperneando e fazendo birra. A gente precisa amadurecer. É uma pena, irmãos, que a gente não tenha a oportunidade de conhecer a carta de Paulo à igreja de Laodiceia. Paulo escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia. Algumas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, elas foram se perdendo, e a gente não tem o que Paulo escreveu para Laodiceia. Mas, olhando pelas entrelinhas, nós vamos ver, irmãos, que Paulo vai falar para Laodiceia o que ele está falando para Colossenses. Irmãos, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, jogar a chupeta espiritual fora. Deixar, irmãos, aquelas birras, aquelas coisas que a gente fazia quando a gente era menino, e a gente precisa crescer na graça e no conhecimento. Imagina, irmãos, uma criança que nasce, quando ela nasce, ela tem 2 meses, o pai, a mãe, todo mundo acha uma graça. Quando a criança completa 1 ano, irmão, se ela tiver o tamanho de uma criança de 1 mês, a gente vai ficar assustado. O pai vai procurar um médico. As pessoas vão falar assim, olha, procura um tratamento para o seu filho. O seu filho já tem 1 ano, mas ele ainda tá com o tamanho de uma criança de 1 mês. Olha, o seu filho completou 10 anos, ele não sabe falar. Olha, o menino já tem 17 anos, ele ainda não sabe nem andar direito. Procura um tratamento para ele. A gente fica preocupado quando a pessoa vai crescendo e não vai realizando coisas comuns. E na vida cristã a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos, a cada dia, subir um degrau a mais. Aquilo que era tão difícil para nós entendermos no começo da caminhada cristã, agora, irmãos, precisa ser simples. Aquilo que era tão complexo para nós, agora precisa ser como um miojo. Coisa comum, coisa simples para nós, porque nós precisamos de coisas mais profundas. E é isso que Paulo quer dos irmãos, que os irmãos amadureçam. Olha só, verso 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus. Esse mistério de Deus se chama Cristo. Aleluia! Paulo, irmãos, ele mostra o que é a característica de uma pessoa madura na fé. Irmãos, cristãos maduros são cristãos que vivem unidos em amor. Cristãos maduros são cristãos que entendem de forma clara o Evangelho, a palavra de Deus. Se a gente está brigando um com o outro, trocando arranhões, se a gente está de cara virada um com o outro, a gente não é maduro, a gente não está unido em amor. Se a gente não consegue entender o Evangelho, entender esse mistério, irmãos, existe um mistério que esteve oculto por muitos e muitos séculos. Esse mistério oculto, irmãos, que é a vinda do Messias, ele foi revelado. Jesus, ele veio. Jesus é um mistério oculto. E nós conhecemos esse mistério. Nós entendemos de forma clara quem é esse mistério. Nós temos o conhecimento exato de quem é esse mistério, porque esse mistério, ele disse para nós, olha, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de meus amigos. Então, nós somos maduros quando nós estamos unidos em amor. E quando nós entendemos o Evangelho, entendemos a palavra de Deus e temos o conhecimento daquilo que está registrado nas Escrituras. E aí nós somos, então, pessoas maduras na fé. Verso 3 diz assim, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É em Jesus, irmãos, que estão escondidos todos esses mistérios da sabedoria e da ciência.
O cristão, quando tem um encontro real com Cristo e quando tem a sua vida alicerçada em Cristo, ele tem acesso a bênçãos espirituais. É o que Paulo diz em Efésios 1, verso 3. Deus ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós temos sido abençoados através de Cristo, por intermédio de Cristo, e através dele nós temos acesso a todos os tesouros de sabedoria e de ciência. Ele tem nos proporcionado esses presentes. E aí, a partir do versículo 4, irmãos, Paulo ele começa a dar algumas advertências a respeito das falsas doutrinas, dos ensinamentos que estavam começando a aparecer dentro da igreja. Houve uma seita herética do segundo século chamado gnosticismo. A palavra gnosis, no grego, significa sabedoria. O gnosticismo, irmãos, ele ficou conhecido e popularizado no segundo século, mas o que nós vemos lá em Colossenses é o protognosticismo, é o nascimento do gnosticismo. Essa seita, essa doutrina falsa, ela estava começando a surgir dentro da igreja. O que pegava o gnosticismo? O gnosticismo falava que toda a matéria é má, a carne é má. E com isso, Jesus ele não pôde ter nascido em carne. Jesus era simplesmente um espírito que havia emanado de Deus. Jesus não era carne. E esse ensino, irmãos, foi combatido até mesmo nos evangelhos, porque nós vamos ver o evangelho de João dizendo que Jesus teve fome, o evangelho de Lucas, o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, eles dizendo que Jesus ele chorou, Jesus ele teve fome, Jesus ele participou de banquetes junto com os seus discípulos e amigos, Jesus foi até mesmo em festa de casamento. Então, irmãos, a partir do versículo 4, ele começa a dar algumas advertências, algumas recomendações de cuidado com essas falsas heresias. Algum dos irmãos querem falar alguma coisa? Tá todo mundo aí, irmãos? Opa, Vitória, Débora, Miriam, tá por aí também, maravilha. O que acontece, irmãos? Quando a gente não é maduro na fé, quando a gente é bebezinho na presença de Deus, qualquer doido com um piricóptero colocado em cima do boné acaba chamando a atenção das pessoas. O camarada não conhece a Bíblia, não tem conhecimento nenhum do Evangelho e nem relacionamento nenhum com Jesus. Aparece um doido lá falando assim, olha, eu tenho uma revelação extraordinária que Deus me deu. Ou ele diz, olha, eu tive encontro com um anjo que tinha uma asa extremamente gigantesca e esse anjo me revelou um mistério. Alguém que não é maduro espiritualmente, irmãos, ele vai falar assim, nossa, é esse cara que eu devo seguir. É esse cara que eu devo acompanhar porque ele vai me revelar esse mistério. Paulo, irmãos, ele está falando justamente a respeito disso com os irmãos. Olha, existem pessoas dizendo para vocês que eles possuem um conhecimento profundo da divindade. E Paulo diz assim, olha, nós temos um conhecimento muito mais profundo do que eles podem nos oferecer. Porque nós temos o entendimento do mistério de Deus que foi revelado, que é Jesus. E em Jesus nós temos à nossa disposição todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Então nós não necessitamos que alguém nos ensine mistérios novos, porque nós já entendemos o mistério de Deus que é Cristo. E nós temos à nossa disposição os tesouros que existem no céu para nós. Irmãos, existem tantos tesouros para a gente, que a partir do momento em que a gente entende o Evangelho, a gente começa a usufruir desses tesouros, começa a alcançá-los, começa a ter esses tesouros nas nossas vidas. Eu vou ler a partir do verso 4 para os irmãos, olha só o que diz.
Digo isto para que ninguém nos engane com palavras persuasivas. Por quê? Uma característica dos falsos pregadores é que geralmente eles falam muito bonito. Eles costumam ser bastante convincentes nas suas afirmações. E Paulo diz: fiquem atentos que ninguém vos engane com palavras sorrateiras ou persuasivas. Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Versículo 7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Então, a recomendação de Paulo, irmãos, é que a gente tenha cuidado, é que a gente tenha uma percepção clara dos ensinamentos dessas pessoas e que a gente não seja enganado por eles. Nós que estamos em Cristo, irmãos, nós precisamos andar nele. E é interessante que esse andar nele, que está registrado no versículo 6, assim como nós recebemos, nós devemos andar nele. Paulo está querendo dizer, irmãos, que nós devemos andar, devemos ter o formato de Cristo nas nossas vidas. Ele está falando de vida diária, de conduta diária. A vida do cristão, irmãos, precisa ser uma vida semelhante à vida que foi de Cristo. E a gente sabe que é muito difícil. Mas o apóstolo João, em 1 João 2, verso 6, diz: quem diz estar nele deve andar como ele andou. Não basta, irmãos, apenas nós aceitarmos Jesus, não basta apenas nós irmos à igreja. Paulo, ele faz um convite mais profundo para nós. Esse convite é o que está no versículo 7. Nós precisamos estar arraigados em Cristo. Precisamos estar enraizados em Cristo. Louvado seja Deus. Não é simplesmente, irmãos, a gente ir para a igreja ou a gente dizer que aceitamos Jesus e o conhecemos. Nós precisamos que a nossa vida esteja enraizada em Jesus. Enraizada em Jesus. Pegando de Jesus as proteínas para a nossa vida. Pegando de Jesus o alimento para o nosso crescimento. Pegando de Jesus o alimento para que possamos dar frutos. Precisamos estar enraigados, erradicados em algumas traduções, enraizados em Cristo. Precisamos, presbítero Roberto, estar edificados em Cristo, construir a nossa vida, meu Deus do céu, nesse alicerce que é Jesus. Aleluia! Esse alicerce, irmãos, que é uma rocha, que é uma estrutura extremamente sólida e firme. Precisamos construir a nossa vida sobre Cristo, de sorte que nenhum ensinamento vai nos distanciar dele, nenhuma vendaval vai nos distanciar dele, nenhuma tempestade vai nos distanciar dele, a partir de nós estarmos enraizados em Cristo, nós estarmos construídos sobre ele a nossa vida. Nós não vamos ser enganados por esses doidos que aparecem pregando coisas mentirosas. Irmãos, um exemplo simples, mas que vai elucidar. Eles estão querendo ensinar a gente a jogar jogo da velha, quando a gente já sabe jogar xadrez tranquilamente. Irmãos, a gente não precisa. Eles estão querendo oferecer café com leite. A gente já está se alimentando de churrasco constantemente. A gente não precisa, irmãos, desses ensinamentos doidos e absurdos que as pessoas pregam. Irmãos, a gente está em outro nível. A gente está com Cristo. A gente está enraizado. A gente está edificado e construído em Jesus. E, irmãos, esses doidos que aparecem, eles só vão ter ibope de quem não é maduro espiritualmente. A gente já cresceu na graça e no conhecimento.
e estamos crescendo para alcançar a estatura do varão perfeito que é Cristo. Alguém quer falar? É a hora. Agora é a hora. Ui! Bom demais! Dá pra dar um pouco de. Dá pra dar um pouco de risada aqui, porque. Opa! Vai lá, Robertão! Não, eu só queria manifestar meu sorriso, tá muito legal. Vai, Que Miriam. bom. Ô, presbítero, eu queria Oi. perguntar, eu escutando assim você falar, né? Mas às vezes eu fico pensando o outro lado, eu vou falar por mim mesma, sabe? Porque Sim. assim, nessas questões assim, eu sou muito arisca, eu sou muito desconfiada nessa questão de revelação, de profecia. Não que eu chegue ao extremo, porque, né, tem aquela hora que você sabe que é Deus e ponto, mas na maioria das vezes eu sou muito desconfiada com essas coisas. Isso seria falta de maturidade também? Não, Miriam, de forma alguma. Tem um ditado que diz que cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. A gente precisa ter cuidado mesmo, porque existem revelações e profecias que, em vez de edificar, acabam ferindo o nosso coração, né? Acabam prejudicando a nossa expectativa. Nós estamos com expectativas boas e aí vem aquela falsa profecia ou aquela falsa revelação e acaba trazendo frustração para a gente. Então, eu acho que cautela é a coisa mais correta a fazer. Toda profecia, irmãos, ela precisa ser condicionada aos parâmetros bíblicos. Irmãos, se alguém entrega para nós uma profecia que não tem cunho nem base bíblica alguma, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem tanta gente revelando e falando coisas que, quando a gente olha para os parâmetros da Bíblia, pelo que a palavra de Deus diz, a gente vê que aquilo não tem fundamento nenhum, ou até mesmo algumas revelações e profecias que não condizem com a verdade. É interessante que eu fui num determinado lugar e a pessoa profetizou que o meu chamado era o louvor. Eu falei, meu Deus, se ele visse eu cantar aqui, ele ia ver que a profecia dele não condiz com a verdade. Então, eu acho que cautela é interessante a gente ter, e quando a gente ouvir, Paulo diz lá em Tessalonicenses, para a gente ouvir de tudo e reter o bem, e diz para nós examinarmos as profecias. Então, nós precisamos ter essa cautela, sim, para que a gente não seja enganado por essas pessoas. Eu acho que a pessoa que profetizou para você sobre o louvor é porque não te viu dançando, o barco balançou, senão ia falar que você era da dança. É mesmo. É verdade. Presbítero e pessoal também, né? Juntando o que a Miriam falou, o senhor usou um exemplo, né, do jogo da velha, a gente sabendo para xadrez, e me veio à mente, por exemplo, quando a gente escuta muito frases de efeito, assim, tipo, você já tá lá na palavra, você já tá lá, tipo, conhecendo mesmo, sabendo da sociedade e tudo mais, e alguém vem falar uma coisa super superficial, que a pessoa pode falar para qualquer outro. Eu acho que foi exatamente isso quando você falou do jogo da velha e do jogo de xadrez. E também eu ia falar que, tipo, essa questão de a gente estar enraizado em Cristo, é aí que entra a parte do exercício da fé, né? Porque é exatamente isso, para a gente poder estar enraizado, para a gente poder estar confiando 100%, a gente tem que se utilizar da fé, porque senão a gente vai ficar, tipo, ai, eu estou precisando de tal coisa, eu preciso fazer isso, isso e isso. Mas, tipo, ficar aquela coisa de depender de mim, eu tenho que fazer. Não, tá? E tem vai bem as coisas daqui e meus principados potestades com ele. Então, isso não entra só, tipo, a gente pensar, nossa, eu preciso. É a gente buscar e pedir assim, Deus, aumenta a minha fé. É verdade. A gente precisa, irmãos, buscar sempre esse crescimento para as nossas vidas. A vida do cristão, irmãos, ela precisa ser uma vida de constante busca. Nós precisamos, irmãos, buscar dia após dia que a gente possa aumentar o nosso nível de intimidade com Deus. Está lá em Oséias. Conheçamos e cresçamos em conhecer o Senhor. Calma aí, Wagner. Fala, Robertão. Ô Miriam, tirou, acho que tá dando interferência nos microfones. Aí desliga o microfone, deixa aí.
Só pra gente, quando um estiver falando aí, os outros tá desligado. Vamos lá? Vamos Desculpa, lá. viu, Wagner? É Sem que eu não problema, estava Roberto. mais entendendo mais. Tá? A gente precisa, irmãos, crescer a cada dia no nosso relacionamento com o Senhor. Isso é importante, nós precisamos buscar isso. Precisamos avançar sempre. Existe sempre, irmãos, um pouco mais de Deus para nós. É uma fonte inesgotável. É uma fonte que nunca vai acabar. Então nós precisamos sempre buscar mais de Deus, um pouco mais de comunhão com Ele, um pouco mais de fé para caminhar na presença dEle. Nós precisamos muito disso e buscar é extremamente fundamental. Irmãos, nós vamos avançar um pouco mais no texto e ver o que Posso Paulo continua comentar? falando aos irmãos. Vai, Roberto. Essa questão aí que a Miriam falou da questão da revelação, e você está comentando das profecias e tudo, eu acho que a gente tem dificuldade de acreditar que Cristo, ele é suficiente. Eu acho que nós cristãos temos dificuldade de aceitar isso. Então a gente fica sedento, né? A gente fica sedento de algumas coisas. Então, esse negócio que Deus abençoou a gente com todas as bênçãos celestiais em Cristo, eu acho que nós temos dificuldade de aceitar isso, de acreditar nisso, que Cristo ele é suficiente, Salvador necessário e suficiente, né? Então a gente precisa dessas coisas para estar, sei lá, preenchendo um vazio que a gente mesmo coloca dentro de nós. Acho que é mais ou menos isso. É verdade. E são características daquele que é imaturo também, né, Roberto? A gente conhece, irmãos, de forma prática na nossa vida, que quando a gente aceita Jesus, Deus ele permite, irmãos, que a gente tenha experiências novas e edificantes na nossa vida. Quando a gente é novo convertido, a gente recebe muitas revelações e profecias, porque isso fortalece a nossa vida em Deus. Eu me lembro que eu ia para a nossa igreja, lá para a presbiteriana, e eu me sentava e eu orava no começo do culto, falava, Senhor, fala comigo. Há tanto tempo que eu não ouço uma profecia a respeito do que o Senhor tem para realizar na minha vida. E aí vinha o pregador que a gente não conhece, e o pregador, no meio da pregação, ele olhava para mim e falava assim, olha, eu tenho algo para fazer na sua vida. Deus ele permite isso acontecer, irmãos, para que a nossa fé, pelo fato de nós não sermos maduros, a nossa fé seja edificada, que a gente tenha um pouco mais de longanimidade e perseverança na caminhada. Então, nós estamos, como novo convertidos, pensando em desistir. E aí, Deus ele usa alguém que a gente nem conhece e fala assim: olha, meu filho, eu te amo, eu tenho uma obra na tua vida, eu quero realizar algo na sua vida, eu quero que você fique firme. E à medida que nós vamos amadurecendo na fé, irmãos, nós vamos entendendo que a nossa suficiência está em Cristo, nós passamos a receber pouquíssimas profecias e revelações, porque a gente já tem o alimento que a gente precisa através da leitura da palavra de Deus, através da nossa caminhada com Deus, nós vamos tendo as nossas experiências diárias e nós temos a possibilidade de enxergar na prática, no nosso dia a dia, a mão de Deus agindo nas nossas vidas, o favor de Deus nos dando saúde, suprindo as nossas necessidades, cuidando da nossa família. E quando nós somos novos convertidos, estamos iniciando na igreja, a gente não consegue ver a ação de Deus na nossa vida. Então, é Deus que realiza isso. Deus ele levanta pessoas para profetizar, para revelar, para edificar os novos convertidos, mais do que no nosso caso, que já somos maduros e que já temos já uma longa caminhada na presença de Deus. Já temos, eu acho que dos irmãos que eu estou vendo aqui na minha tela, o que tem menos tempo de fé é pelo menos uns 15 anos, que deve ser a irmã Natália. Agora a irmã Débora, o Roberto, a Vitória, a Miriam, o Rodrigo tem 15, é mais ou menos uns 15 anos da fé. O presbítero Elias tem muitos anos na fé. Então a gente já tem, irmãos, uma caminhada com Deus de longa data. A gente sabe, irmãos, do cuidado de Deus com a gente, com a nossa vida, com a nossa família, suprindo as nossas necessidades. Então, talvez seja por isso que algumas pessoas sejam alcançadas por profecias quando é novo convertido, e quando ela vai amadurecendo na fé,
isso quase que não acontece mais. E eu acho que eu não tenho recebido uma profecia já tem alguns anos já. Mas eu tenho lido a profecia registrada nas Escrituras e tenho sido edificado por Deus. E eu sei toda a palavra que Deus disse, irmãos, com relação a mim e com relação aos irmãos, ela vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, irmãos, eu quero continuar. Versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque em Cristo, irmãos, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita toda a natureza de Deus. Os homens estavam oferecendo, irmãos, conhecimento, ao passo que os irmãos da igreja que conheciam Cristo já tinham em Cristo tudo aquilo que eles precisavam, tudo aquilo que eles necessitavam, porque como nós vimos, Cristo, irmãos, ele é aquele que nos proporciona os tesouros da sabedoria e da ciência. Então nós não precisamos, irmãos, de pessoas que nos ensinem novos conhecimentos ou novas filosofias. Todas essas coisas são rudimentos do mundo, são coisas que o mundo inventa para poder seduzir as pessoas que são ávidas pelo conhecimento da verdade, mas que não encontraram ainda Cristo. Nós já temos Cristo. Verso 10. E estáis perfeitos nele, que é cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão que não é feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. A circuncisão, irmãos, realizada na criança nascida no povo judeu, era um símbolo de purificação do pecado. É extraído um pequeno pedaço de carne. É o simbolismo de purificação do pecado. Toda criança do sexo masculino precisa se circuncidar sendo judeu. Nós, irmãos, nós somos circuncidados, mas não é no despojo da carne. A nossa circuncisão foi feita por intermédio de Cristo. Foi Cristo, irmãos, que arrancou de nós todos os nossos pecados e pôde purificar a nossa vida. A nossa circuncisão não é uma circuncisão terrena. A nossa circuncisão é uma circuncisão do nosso coração. O nosso coração, ele foi purificado através do Senhor Jesus. Ele foi limpo pelo Senhor, não através do despojo da carne, como é feito nos judeus, mas feito através de Cristo no nosso coração. E aí o versículo 12, irmãos, Paulo, ele inicia, irmãos, do verso 12 ao verso 15, uma série de versículos que eu acho maravilhosa. Porque aí Paulo, ele vai dizer, irmãos, a nossa condição, o que nós éramos, onde nós estávamos e o que Cristo ele fez por nós. Olha só o que diz. Versículo 12. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Irmãos, esta era a nossa condição. Sabe qual o significado da palavra grega para mortos? É morto. Era o que a gente era. A palavra grega para morto é morto também. É a mesma coisa. Nós estávamos mortos. Irmãos, a gente estava morto nos nossos pecados, nas nossas ofensas, nos nossos delitos, nas nossas transgressões. E, irmãos, a gente estava numa situação complicada. E aí Cristo, ele nos vivificou juntamente com ele. Louvado seja Deus! E ele nos vivificou perdoando os nossos pecados, as nossas ofensas, que eram muitíssimas, irmãos. Eram muitíssimas.
Ele nos vivificou perdoando as nossas falhas, perdoando os nossos pecados. E ele riscou uma cédula que era contrária a nós. Antigamente era comum as pessoas redigirem documentos escritos à mão e aquele que era devedor, ele escrever de próprio punho, assumindo a sua dívida. O homem realizava um documento falando que aquela determinada pessoa tinha uma dívida e aquela pessoa de próprio punho assinava aquele documento e afirmava com as suas palavras que ela era realmente devedora, ela era culpada daquela dívida, ela precisava quitar aquela dívida. E Jesus, irmãos, ele riscou essa cédula, uma cédula que era contrária, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele pegou aquele escrito de dívida que era nosso, uma dívida que era impagável para nós. Ele pegou aquela dívida e ele levou aquela dívida com ele e a cravou na cruz do Calvário. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A palavra traduzida no grego para triunfar, irmãos, é expor ao vexame. Quando um exército de antigamente triunfava sobre outro exército, eles prendiam uma parte daquele exército inimigo e acorrentava, prendia sobre os seus animais e entrava sobre a cidade com aqueles prisioneiros, e as pessoas eram completamente envergonhadas, porque eram soldados inimigos presos pelo exército vitorioso. Aqueles soldados inimigos aprisionados eram envergonhados. Foi isso o que Cristo fez com os principados e potestades, irmãos. Jesus publicamente decretou que nós somos livres por intermédio do seu sacrifício. E todo principado e potestade não tem domínio sobre as nossas vidas. Jesus triunfou sobre eles e os expôs publicamente à vergonha. Nenhum demônio ou espírito maligno pode contra as nossas vidas, porque nós somos comprados, lavados e redimidos com o sangue de Jesus. A nossa vida está guardada e escondida em Deus. Nós somos protegidos e somos guardados pelo Senhor, somos propriedades dele. A partir do momento em que ele paga a nossa dívida, ele perdoa o nosso pecado e ele nos dá vida através da sua morte naquela cruz. A morte de Cristo nos trouxe vida, irmãos. E não só vida, mas como ele disse, vida abundante. Nós podemos ter vida abundante através de Cristo, irmãos. Não apenas uma existência como as pessoas que não conhecem Cristo. As pessoas que não conhecem Cristo apenas existem. Nós podemos viver uma vida abundante, porque Cristo perdoou os nossos pecados e nos livrou dessa cadeia tão terrível que é uma vida pecaminosa. Nós não somos escravos do pecado. Nós não somos prisioneiros desse aguilhão terrível, que é uma vida dominada pela vontade carnal. Nós não. Nós não somos mais prisioneiros. Nós estamos em Cristo, irmãos. O pecado na vida do cristão agora é apenas um acidente de percurso. A gente peca porque a nossa carne, infelizmente, acaba nos atraindo constantemente para os seus desejos, mas o cristão não é dominado pelo pecado. O cristão não é prisioneiro desse aguilhão e algema terrível que é o pecado, não. Nós somos livres em Cristo, porque assim como Cristo morreu para nos dar vida, nós também vivos morremos para o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, alguém quer falar alguma coisa? É a hora, Robertão. Nota 10. Meu Deus, como nós temos motivos, irmãos, para agradecer a Deus. Nós temos motivos para glorificar a Deus demais, irmãos.
porque a condição que Cristo permitiu que nós estivéssemos é maravilhosa, irmãos. A condição que Cristo nos deixou, irmãos, é espetacular. Nós somos vivos, não como as pessoas do mundo que são mortas. Quando nós lemos Efésios 2, do verso 1 ao verso 4, nós vamos ver a real condição das pessoas que não têm Cristo. Elas estão mortas ainda. Elas estão mortas, ao passo que nós estamos vivos. Estamos vivos. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E é uma vida abundante que Cristo tem nos dado. Louvado seja Deus. Pegando aquele escrito, irmãos, era uma capivara cabulosa que a gente tinha. Era uma capivara tremenda. Era um beozão tremendo que estava sobre os nossos ombros, irmãos. Sabe o que essa capivara que a gente tinha ia fazer com a gente? Se Cristo não salva nossas vidas, a gente ia ser sentenciado para o inferno. Aquela capivara ia se desenrolar, irmãos, uma vida cheia de pecado e o camarada ia ser lançado no inferno. Era isso que a gente ia colher para as nossas vidas, irmãos. Se Cristo não tivesse nos salvado, louvado seja Deus, não tivesse dado vida para nós, louvado seja Deus. E a gente tem motivo de glorificar, de agradecer essa salvação que é maravilhosa. Eu vou continuar. Olha só o que diz. A Natália quer falar? Fala, Robertão. Não, já foi. Eu pensei que a Natália queria falar. Tá tudo bem. Tem mais 5 minutos, irmã Débora? Maravilha. Para terminar, irmãos, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por coisa ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, irmãos, nós não precisamos mais voltar para o ritualismo judaico ou para o misticismo pagão. Nós não precisamos disso, nós estamos livres de toda sorte de cerimonialismo. Estamos livres de toda sorte de festas pagãs, irmãos. A gente não precisa mais fazer procissão para pagar promessa. Sai para lá, coisa de procissão, andar de joelho, coisa nenhuma. Nós vamos dobrar o nosso joelho para render graças a Deus, irmãos. Todas essas coisas, irmãos, lua nova, sábado, festas judaicas, tudo isso, irmãos, são sombras de coisas futuras. E aí a gente não vai poder falar dessas coisas futuras. Lá no futuro, irmãos, a gente vai viver essas coisas. Lá no futuro, existem coisas que no futuro a gente vai poder participar. Essas sombras que a gente vê hoje são sombras de coisas do futuro que a gente não pode falar agora. Continuando, verso 18, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Cristo é a cabeça desse corpo, e todos nós interligados uns nos outros, com juntas, com medulas, todos nós interligados, recebendo a orientação da cabeça que é Cristo, nós vamos crescendo e aumentando em Deus. Aleluia. Perceba, irmão, que sempre vai falando de crescimento espiritual. Tem que continuar crescendo, irmã Natália, não é? Tem que continuar crescendo em conhecimento, crescendo na presença de Deus, crescendo na graça do Senhor, aumentando o nosso nível de intimidade com Deus, olhando, irmãos, para o nosso dia a dia e vendo a bondade e a misericórdia de Deus. Moisés falou, Deus, eu quero te ver. Deus falou, Moisés, ninguém pode me ver, porque o que me vê certamente morrerá. Mas aí Deus falou, Moisés, fique nessa fenda, e eu vou passar com toda a minha bondade, e você vai me ver pelas costas. Irmãos, quando nós vamos crescendo na graça de Deus, nós vamos vendo a bondade de Deus na nossa vida, a bondade de Deus na nossa família,
Deus tem nos dado famílias abençoadas, filhos abençoados. Deus tem nos dado, irmãos, empregos abençoados. Deus tem nos dado uma comunidade que são os irmãos maravilhosos, irmãos. E isso é uma demonstração da bondade. Nós precisamos ver essa bondade todos os dias. Verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se fosseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Irmãos, que Deus em Cristo possa nos abençoar, que a gente possa a cada dia querer mais de Deus, dessa fonte que é inesgotável. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, a nossa próxima aventura vai ser muito boa, porque o capítulo 3 é um capítulo maravilhoso em Colossenses. A gente vai fazer uma viagem da hora na Bíblia, irmãos, porque o capítulo 3, irmãos, a gente precisa entender que a gente não é da Terra. A gente está pensando muito nas coisas da Terra. A gente não é daqui, irmãos. A gente é extraterrestre. A gente é de outro lugar. Eu quero te convidar para o próximo domingo, para essa viagem que vai ser boa. Irmã Débora, é contigo. Obrigado. Amém. Não é não. Deixa eu tirar só uma dúvida Fala, rapidinho. Nath. Você falou que é prognosticismo, que é quando nasceu o gnosticismo? Você fala prog mesmo? Então, o que a gente vê em Colossenses é o protognosticismo. Proto? Ah, tá bom. Isso, é o surgimento dessa doutrina, que o gnosticismo ele vai ficar forte no século II. Quando a gente estuda a patrística a respeito dos pais da igreja, a gente vai ver os pais da igreja combatendo os gnósticos. A gente vai ver a briga como era, porque dentro da igreja, no século II, haviam pastores que eram gnósticos. Então, aí a igreja se dividiu, porque uma parte da igreja era gnosticista e uma parte da igreja zelava pela sã doutrina. E aí é interessante estudar a patrística, que você vai ver a briga, irmãos. Os concílios, os irmãos disputando, não só a respeito dessa doutrina, mas a trindade também. É bacana estudar. Os pais da igreja é muito legal. Mais alguém? Não? Posso? Pode, vai lá. Rapidinho, é muito legal ver o objetivo do apóstolo Paulo, né? Ele tem um objetivo bem claro de facilitar a entrada dos gentios no evangelho, né? Enquanto que outras pessoas tentavam prender, né, o evangelho, o apóstolo Paulo estava tentando deixar o evangelho mais leve, né? Mais tranquilo para os gentios. E é o que muita igreja ainda faz até hoje, né? Dificulta muito a nossa entrada ou a entrada de algumas pessoas, né? E isso é maravilhoso estudar isso. O apóstolo Paulo tem sempre o objetivo da liberdade, né? Isso é muito bom, muito bom. Obrigado, Wagner. Deus abençoe. Oh, glória. Deus abençoe, varão. Hoje temos visitas ilustres aqui, né, presbítero Wagner? Robertinho, presbítero Elias, Meu Rodrigão. Deus. Sei que o Rodrigão e a Miriam estavam na última, a Nath também não estava na última. Tava eu e a Vi só, eu acho, da última e a Miriam, né? Gente, novamente, eu sempre agradeço vocês, né? Agradecer ao presbítero Wagner também, pela disponibilidade em estar aqui compartilhando conosco, né, mais conhecimento, para que a gente continue crescendo e amadurecendo. Só um convite que eu tenho para fazer para vocês. No dia 3 de julho, terá o nosso culto com a mocidade. O tema está em Colossenses, a gente tem tido esse propósito do tema da EBD ser o tema dos nossos cultos. E vai ser em Colossenses 1,17, que diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Estará ministrando a palavra o pastor Robson, acho que todo mundo conhece. Hoje ele é batista, mas ele vai voltar para presbiteriano um dia.
ou não. Mas é isso, eu quero convidar vocês aí no dia 3 de julho, às 19 horas, será presencial lá na nossa igreja, tá bom? E hoje continua o encerramento, né? Hoje vai ter o encerramento da festa lá do aniversário da igreja. Se você já deu seu nome, compareça. Se você não deu e cabe na lista, dê o nome para o presbítero Wagner e vá. A pessoa que fala para ir, mas não tá lá, né, gente? É justificável o ponto de nós não estarmos. Amém? Liga a live, deixa o like. Do live. Quem não tiver, não deu para colocar o nome da lista, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Vai ser bênção, amém? Presbítero Elias está ouvindo a gente? Pode falar? Tô ouvindo, meu irmão, tô ouvindo aqui, tô alimentado aí. Então, agora o senhor vai nos abençoar, amém? Com uma oração aí de encerramento, para a gente continuar Amém, o nosso domingo aí, amém? amém. Débora, eu sei que eu cheguei um pouquinho atrasado aí, mas o Wagner falou uma coisa interessante a respeito do crescimento. Eu acho que o Wagner vai lembrar da passagem que Paulo dá uma bronca na igreja a respeito do leitinho, parar de tomar leite, né? Não, para de tomar leite, vamos comer uma feijoadinha de vez em quando, isso é crescimento, né? É sair da inércia espiritual e avançar, né? Que tema maravilhoso, foi uma benção. Vamos orar. Muito obrigado, Jesus, por toda a graça que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deu mais um dia. Nós nos debruçamos na tua palavra, aprendemos um pouco mais. E o Senhor é um Deus, aleluias, maravilhoso, que não nos deixa cego em meio a um mundo de pecado, mas o Senhor nos ilumina com a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Senhor querido, abençoe o dia de cada um dos teus filhos, que seja um dia abençoado, um dia de reflexão, e que à noite possamos estar juntos, louvando o teu nome, exaltando o teu nome, Senhor, e um pouco mais de ti, adquirindo um pouco mais, meu Pai Elias, do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado por todas as coisas, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Um excelente domingo para todo mundo. Deus abençoe o dia de vocês, amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Um abraço, gente. Amo vocês. Paz. Amamos você, presbítero. Tchau, tchau.